Olá a todos, bem-vindos ao Haja Direito. O meu nome é Carla Paiva, sou jurista e hoje trago aqui uma novidade. Vamos fazer uma pequena entrevista sobre a violência no namoro a uma jovem que se voluntariou para falar comigo um bocadinho sobre este tema. Então, olá, espero que estejas bem. Quero-te agradecer desde já teres aceito falar um bocadinho comigo para o meu canal e queria-te perguntar quando é que te deste conta que estavas a ser vítima de violência? Boa tarde. Eu só me dei conta do que estava a acontecer quando comecei a reconhecer alguns comportamentos que eu já tinha visto anteriormente e que, obviamente, não eram normais num relacionamento. E para além disso, as minhas amigas da escola avisavam muito, iam ter comigo, diziam-me: olha, vê lá que isto não é muito normal acontecer, as pessoas normalmente não se tratam assim, portanto, foi por aí. Mas qual era o tipo de tratamento que tu achavas que não era normal, dito normal, não é? Quais foram as red flags que tu encontraste? Tipo, desde cedo que eu era sempre muito perseguida. Tinha que dizer sempre onde é que eu estava, o que é que eu estava a fazer, porque é que eu não respondia às mensagens. Controlada. Sim. E depois, porque é que eu meti um story, por exemplo, no Insta com um amigo meu, e porque é que os meus amigos iam lá a casa, porque é que eu estava de pijama quando eles iam lá a casa, porque eu não podia estar de pijama, e porque é que eu estava. Lá está, tipo, se eu demorasse, por exemplo, 1 minuto a responder, eu recebia logo tipo 20 mensagens para perguntar onde é que eu estava, tipo, a ligar, onde é que estás, o que é que estás a fazer, porque é que não me respondes. Tipo, isso foram as primeiras red flags que eu vi. Ok. Não, mas não liguei muito, né? Nós nunca ligamos muito. Então, e quando é que começaste a ligar? Ou seja, qual foi o momento em que tu achaste que isto está a sair da normalidade, está a ser exagerado e, portanto, há aqui um comportamento que é suposto ser sinalizado? Eu acho que eu percebi logo, mas eu quis mandar tudo um bocadinho para baixo do tapete, porque nós, quando gostamos de alguém, queremos sempre que aquilo resulte. E então eu ignorava muito o facto de tudo estar a acontecer e levei muito na cabeça das minhas amigas, que foram as pessoas que mais me chamavam a atenção, porque estavam de fora e como estamos de fora, quando estamos de fora é muito mais fácil perceber o que é que se passa. E portanto foi isso. Foi isso que me fez perceber, foram elas mais. Pois só mais para o fim do relacionamento é que eu estava perfeitamente ciente do que estava a acontecer e foi por isso que eu decidi que já chegava para mim. Conseguiste identificar que aquele comportamento não estava enquadrado num comportamento normal, dito normal de namoro, e que de alguma forma precisavas de pedir ajuda, porque as tuas amigas já te tinham mais ou menos alertado para o facto daquele comportamento não ser normal. Portanto, Sim, o que é não, que fez com que tu realmente decidisses falar com alguém e em que momento foi esse? eu sempre, pronto, sempre falei com as minhas amigas, então nunca tive a necessidade de chamar mais ninguém para a conversa, até porque se eu falasse com os meus pais, tipo, eles deixavam de gostar dele, que era uma coisa que eu não queria, não que eles tivessem gostado muito dele durante o relacionamento, mas eu não queria que o relacionamento entre eles piorasse de alguma forma. E depois, como eu sou a irmã mais velha, eu sentia que eu tinha que aguentar, tipo, para dar um exemplo. Não consigo bem descrever como é que isso foi. Querias que aquele relacionamento resultasse? Sim, e não queria que os meus irmãos vissem, tipo, que não resultou por, por, por ter sido uma coisa sofrida, por exemplo. Tipo, eu não queria que eles vissem isso dessa maneira, porque eu gosto de ser um exemplo para eles, por ser uma mais velha, lá está. Então eu percebi só e decidi só
acabar. Passado muito tempo... Alguma vez falaste com ele sobre o assunto? Alguma vez disseste que aquele comportamento dele te incomodava? Sim, mas depois ele dizia-me que o meu comportamento é que não estava certo, ou seja, mudava sempre a moeda e a culpa acabava sempre por ser minha. Portanto, eu Ou seja, desistia sentias facilmente. que te estava a manipular? Não, sim, mas não sabia, não percebia. Na altura não percebias que estavas a ser Ele mudava manipulada? só as ideias, dizendo, não, mas tu é que fizeste. Eu, pois foi, pronto. Tu é que fizeste, tu é que recebeste os teus amigos em pijama, é isso? Uhum. Ou tu é que publicaste uma story com os teus amigos e não era suposto fazê-lo? Yeah. Portanto, havia aqui ciúmes em excesso. Sim, muito. E na altura eu tinha os meus 2 melhores amigos, que eu andava sempre com eles para todo lado. Que são 2 rapazes? São 2 rapazes. E que muita gente disse, pessoalmente os amigos dele, que eram todos assim um bocado machistas, que disseram na altura que nunca se devia confiar numa rapariga que tinha melhores amigos rapazes, mas eu nunca chegava a perceber bem isso, porque achava que não fazia sentido, porque eles eram meus amigos há muito tempo e davam-se muito com toda a gente da minha família, com os meus pais, com os meus irmãos, principalmente o meu irmão mais novo. Portanto, eram amigos da casa, não é? Sim, e eram muito mais meus irmãos do que propriamente meus amigos. Certo. Aliás, eles tinham a vida deles, eles tinham namoradas, e eu também. Portanto, E tu falaste com esses teus amigos em particular sobre a situação? Sim, eles não gostavam dele de todo. Eles, quando estavam ao pé dele, brincavam, não sei o quê, mas eles nunca foram com a cara dele, nunca gostaram dele. Ok. Então, diz-me uma coisa. O que é que tu fizeste? Quais foram as medidas que tu tomaste para parar com essa situação, não é? Antes de mais, deixa-me dizer-te uma coisa. Sabes que a violência psicológica no namoro também é crime. Sim, eu sei. Mas pronto. E pronto, eu só percebi mesmo... O que é que fizeste? O que eu fiz para parar foi acabar com ele, porque já não aguentava mais. Porque no último dia eu queria acabar com ele, eu tinha-lhe dito que já não queria estar com ele e comecei a receber muitas chamadas, muitas mensagens da parte dele. Pressão? Muita pressão, até que houve um dia em que ele disse que, em que o amigo dele ligou-me a dizer que ele tinha ido para a praia, tinha fugido de casa e eu e a minha mãe saímos de casa à meia-noite para ir buscá-lo e ele depois, entretanto, ainda ficou em nossa casa, mas eu nem sequer falei com ele. Depois, no dia a seguir, é que eu acabei com ele. E a tua mãe sabia do que é que se estava a passar? Não, porque eu não tinha coragem de lhe contar. Até porque ela também estava a passar por um processo difícil e eu achava que era mais uma coisa com que ela se tinha que preocupar e achei que não era necessário. Ok, e como é que a tua mãe ficou a saber? Porque eu acabei com ela à frente dela, porque ele não percebia porque é que eu estava a acabar com ele e eu não queria, honestamente, eu não lhe queria explicar para não fazer passar tais vergonhas à frente à minha mãe, mas se ele não percebia, eu tive que lhe dizer e disse-lhe a razão pela qual eu queria acabar com ele, que era todas as manipulações, os nomes que ele me chamava, tudo mais que proporcionaram a conversa, não é? Proporcionaram aquele dia. E depois acabou por ser uma situação pacífica, o fim do vosso relacionamento, houve alguma existência... Eu achava que ia ser, porque ele vivia longe, então já assim, ok, então não nos vamos ver, ele não vai ter formas de me falar, mas ele mandava mensagens todos os dias, ligava-me todos os dias, mandava-me áudios todos os dias, ligava aos meus amigos todos, falava com as minhas melhores amigas, tipo, os tais melhores amigos que eu tinha que ele não gostava, ele mandou mensagem a dizer que não compreendia, mas que ele queria continuar a ser amigo deles. E houve um deles que lhe respondeu e disse: só tu é que não percebias o mal que estavas a fazer, portanto, obviamente que não quero continuar a ser teu amigo, obviamente, não é? Ok. Portanto, acabaste por encontrar uma rede ali à tua volta. Sim, que te deu suporte. Foram sempre muito... deram sempre muito apoio.
Só que, pronto, lá está, ele continuou a mandar muitas mensagens e infelizmente chegou a um ponto em que eu tive que lhe ligar, porque ele, entretanto, também ligou à minha mãe e disse-lhe umas coisas assim feias, porque na altura estávamos a mudar de casa e ele disse-lhe assim umas coisas que não devia e depois eu disse, olha, se continuares a ligar-me eu vou ter que apresentar queixa à polícia porque isto é quase perseguição. Portanto, porque não era uma vez em uma hora, eram tipo 30 vezes em 10 minutos. Portanto, de certa forma, conseguiste resolver a situação de uma forma pacífica, se é que se pode dizer assim. Sim. O que eu te queria perguntar agora é qual é o conselho que dás às jovens da tua idade, porque na realidade houve violência psicológica durante cerca de 1 ano, segundo tu me disseste, não é? Tu foste aguentando e essa violência veio em crescendo, ou seja, os episódios iam sendo cada vez com um menor curto espaço de tempo entre eles e mais intensos. Sim. Diz-me qual é o conselho que dás às meninas da tua idade, a quem nos estiver a ouvir, pelos motivos óbvios. A nossa convidada não vai aparecer, não é? E não vou sequer falar no nome dela, para a proteger, como é óbvio, mas acho importante deixar aqui o testemunho de uma menina que também sofreu de violência no namoro e acho que a valência maior se calhar é o testemunho e, portanto, queria só que nos deixasses aqui um conselho para as jovens da tua idade que possam estar a passar por alguma coisa parecida. Eu acho que isto é muito óbvio, mas é verdade que eu vou falar sempre com outra pessoa porque isso ajudou-me muito, mas é não ter medo porque... Não ter medo de falar. Sim, não ter medo de falar, porque apesar do que dizíamos de quem está de fora sempre vê melhor, que é um facto, porque nós estamos um bocadinho atingidos pelo nosso lado emocional, nós conseguimos sempre perceber o que é que está a acontecer. Nós só entramos em um estado de mas ele vai melhorar, isto vai passar, mas nunca passa. Nunca vai passar, porque se ele é assim, ele vai, ou ela, vai continuar a ser assim. Gostei da ressalva que fizeste, ele ou ela, porque efetivamente a violência é no masculino e no feminino, certo? Sim. Até porque também tive amigos meus que... Sofreram violência. Não tão grave, mas sim, tiveram assim umas coisas chatas. Pronto, e é sempre apoiar-nos nos nossos amigos e na nossa família, porque eles vão ajudar, eles vão nos sempre ajudar. E pronto. Ok. Olha, obrigada pelo teu testemunho, por teres estado disponível para falar um bocadinho comigo, para a tua voz aparecer. Julgo que agora estás bem, não é? Sim. Ok. Então, quero-te agradecer uma vez mais e obrigada a todos. Espero que tenham gostado. Hoje foi um bocadinho diferente. Acho que contado na primeira pessoa tem aqui um valor diferente e é um bocadinho mais demonstrativo de como as coisas podem acontecer no namoro, enquanto os nossos jovens se estão a conhecer e como é que pode realmente escalar e como é que vai escalando num relacionamento de namoro esta violência psicológica. Por hoje é tudo. Tenham um resto de boa semana e sejam felizes.